Boa noite, então, a todas as pessoas aqui presentes na Quinta-feira Santa. Então, hoje nós temos o Seminário Psicanálise e Filosofia, coordenado por Daniel Omar Pérez, que hoje conta com Richard Simank, doutor em Filosofia pela USP, que vai falar sobre o projeto do Freud, um texto e contexto, uma proposta metodológica. Queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, de estarem aqui conosco. O nosso formato aqui do Seminário Aberto é uma fala aí inicial, provocadora, em torno de 30 minutos, seguida por um tempo de discussão entre os participantes. Então, a gente pede que durante esse tempo vocês mantenham as câmeras abertas, na medida do possível, microfone fechado para evitar os ruídos, e depois, no momento da conversa, da troca, é só pedir para abrir o microfone ou escrever no chat. Então, muito obrigada. Eu passo a palavra a você, Daniel. Muito obrigado, Érica e Sérgio, pela gentileza de abrir esse espaço no Instituto Langage e a gente poder ir dialogando com as pessoas interessadas sobre o tema da história e a epistemologia da psicanálise, a psicologia, da área psi, especialmente no caso da psicanálise. Toda segunda, quinta-feira do mês, então, estamos tendo essa sequência de conversas, encontros. O ano passado iniciamos, agora vamos continuar. Hoje nós estamos com o professor Richard Simank. Ele está terminando de escrever, aí depois nós vamos trabalhar juntos na composição de 3 livros sobre a fundação da psicanálise. Então, o professor Richard, acho que é bastante conhecido, pelo menos pela grande maioria das pessoas que estão aqui, é professor na Universidade de Juiz de Fora, tanto na graduação quanto mestrado, doutorado, trabalha na área de psicologia e na área de filosofia há algumas décadas já, e trabalhamos juntos e cruzamos nossos caminhos várias vezes nessas décadas. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para Richard, para ele poder explicar um pouco para a gente o que ele está finalizando, está concluindo nas próximas semanas, a partir do qual nós vamos trabalhar nessa série. O que eu queria dizer também é que no próximo mês já poderíamos ir vendo, vamos a ter a presença de Francis Fontana e de Eladio Craia, falando outra vez sobre psicanálise, esquizoanálise, esquizofrenia, psicose. No mês de junho vamos ter o professor Lauro Baldini e outros 2 pesquisadores que, junto com ele, estão trabalhando a relação entre psicanálise e análise do discurso. E depois vamos dar sequência à temática, mas já estamos, de algum modo, com o calendário já pronto até maio e junho. Então, passo a palavra para o professor Richard. Richard? Já, então tá. Obrigado, Daniel. Obrigado para a Érica, para o Sérgio também, pela oportunidade de falar aqui outra vez, né? Então, vou tentar ser bem rápido, né? Como o Daniel falou, essa exposição de hoje ela tem relação com essa publicação em preparo. Então, eu vou falar um pouco do objetivo, né? Do objeto e do objetivo dessa publicação e mais ou menos qual é a ideia geral da coisa, com ênfase, como eu coloquei no título aí, de um método de leitura, na verdade, do texto do projeto de Freud. Como o Daniel falou, a gente está chamando a publicação aí de A Fundação da Psicanálise, porque é a primeira tentativa de síntese teórica, de síntese metapsicológica por parte de Freud, que acontece ali nas páginas do texto do projeto de uma psicologia. Então, o objeto imediato é uma análise do texto do projeto e uma reconstituição do contexto científico intelectual na qual o texto foi produzido, tanto em relação ao percurso do itinerário intelectual de Freud, quanto no contexto ampliado, assim, um contexto científico da Europa, do século XIX, do mundo germânico, sobretudo, mas não exclusivamente,
né? Ou seja, a ciência, a filosofia do século XIX, na maneira como Freud absorve uma série de correntes de pensamento, assimila, articula, digere à sua maneira e emprega esses materiais, então, na constituição dos fundamentos teóricos da psicanálise, a qual ele vai tentar dar uma primeira expressão no projeto, né? Então, assim, só para não ser muito longo, assim, a proposta é, em primeiro lugar, justificar um certo método de leitura, sobretudo de Freud, mas sobretudo desses textos iniciais de Freud, né? E esse método ele tem duas pilares principais, né? E me parece que, a partir dessa dupla perspectiva, a gente consegue tornar mais inteligível o texto freudiano, o que, sobretudo no caso do projeto, é uma coisa muito necessária, porque o projeto é um clássico da psicanálise, mas desde que ele foi publicado em 1950, ele virou quase que instantaneamente um clássico, né? Mas ele é o caso famoso, caso sério daqueles clássicos que ninguém lê, assim, né? Ninguém lê, ou quase ninguém lê, em todo caso não lê com método, não lê de uma forma sistemática. Por quê? Porque o projeto é um texto muito obscuro, um texto muito difícil de ler, né? Então, é um texto muito citado, né? Normalmente são as mesmas passagens que são citadas, né? A ideia do ego, do processo primário, do processo secundário, a realização alucinatória de desejo, o sonho como realização de desejo, a parte sobre o sintoma como símbolo do trauma ali na parte 2 do projeto, e vai ficando meio por aí, assim. Então, essas são as partes que, né, as pessoas... Por quê? Porque são as partes que se assemelha, você consegue associar mais facilmente com coisas que Freud vai formular e vai desenvolver depois, de uma outra maneira, em outros trabalhos, sem ser aquele contexto, aquela linguagem neuropsicológica que está ali do projeto e que parece, com razão, extremamente obscura para a maior parte dos leitores contemporâneos de Freud, né? Essa característica do texto, ela deu margem a várias interpretações. Assim, uma das interpretações mais que a gente escuta com mais frequência, sobretudo dentro do campo psicanalítico, é que o projeto não é um texto neurológico, neurocientífico de verdade, né? Na verdade, é um texto psicanalítico, é um texto baseado na clínica das neuroses que Freud estava desenvolvendo. Freud estava ali mais ou menos há uma década, trabalhando um pouco menos de uma década, trabalhando com uma clínica das neuroses, pelo menos trabalhando na situação de consultório. Ele tinha tido um contato institucional, hospitalar, antes disso, com esses fenômenos clínicos, né? Então, uma interpretação muito corrente é que o projeto não é um texto neurocientífico de verdade, ele é um texto psicanalítico, né? É um texto psicanalítico e, por alguma razão, né, por uma concessão aos hábitos científicos da época, Freud resolveu expressar esses insights psicanalíticos sob a forma de uma linguagem meio pseudo-neurocientífica, né? Mas, na verdade, é um texto psicanalítico, aquilo que tem de bom, de aproveitável no projeto Então, Freud já tinha escrito os estudos sobre histeria, Freud já tinha escrito seus primeiros trabalhos sobre as neuroses, já tinha escrito o texto sobre as paralisias histéricas de 1893, então Freud já estava na via que aponta para a psicanálise, né? Então, o projeto, ou ele é um texto psicanalítico, por alguma razão, travestido numa linguagem neurocientífica, ou ele não é uma espécie de última grande recaída de Freud no seu projeto de fazer uma teoria neurobiológica da mente, antes que ele desistisse de vez disso e se encaminhasse para a psicanálise propriamente dita, né? No ano seguinte, em 1896, o Freud começa, né, a empregar os seus dois neologismos mais famosos, né? O neologismo psicanálise, né, que ele utiliza no seu segundo trabalho sobre as neuropsicoses de defesa, publicado em 1896 pela primeira vez, e o neologismo metapsicologia, que Freud emprega pela primeira vez nas suas cartas para Fliess, e vai utilizar aí 7 ou 8 vezes nos anos seguintes, antes que o termo apareça pela primeira vez na obra publicada de Freud, no último capítulo da Psicopatologia da vida cotidiana, em 1904. Né? Bom,
Então, essa é uma leitura muito... Por quê? Porque quando a gente... as pessoas alegam duas razões, assim, né? Uma é porque Freud já estava engajado com a clínica das neuroses, já estava engajado no método psicoterapêutico, já estava engajado, já tinha trabalhado com a importância da linguagem na investigação da etiologia dos sintomas e da resolução. O Freud já estava no bom caminho que leva à psicanálise, e o projeto parece ou como uma excrescência, né, ou como uma recaída, como um passo atrás antes de seguir em frente, ou como um texto psicanalítico, por alguma razão bem difícil de compreender, disfarçado de um texto ostensivamente neurocientífico, né? Tem vários problemas com essa leitura, né? Além de, enfim, isso ser uma interpretação arbitrária, essa é um tipo de interpretação que vem muito mais da ignorância do que do conhecimento. Assim, como um texto é difícil de compreender, né? Como um texto é muito indigesto, né? Então as pessoas procuram associar aquilo com aquilo que elas têm de mais familiar. A maneira de a gente tentar entender uma coisa que a gente desconhece é tentar associar o desconhecido com o conhecido. A gente procura, né, instintivamente associar as coisas que a gente não conhece com as coisas que a gente conhece para tentar entendê-las. Né? Então, como o leitor do projeto, muito frequentemente, a maior parte das vezes, é um leitor psicanalítico, um leitor que está interessado pela psicanálise por alguma razão, vai procurar associar com aquelas coisas que são mais familiares dentro do campo psicanalítico. Né? Um outro problema dessa relação, dessa leitura, e, sobretudo, um problema que resulta, muitas vezes, da comparação do projeto com o que as pessoas mais ou menos entendem que seja um texto neurocientífico hoje em dia, é justamente essa. O projeto é um texto muito atípico, ele não parece nem um pouco... Se você vai ler um texto de neurociência hoje em dia, o projeto não se parece nem um pouco com aquilo. Ele parece uma espécie de, como alguns autores já disseram, uma espécie de neurologia fantástica, né? Uma espécie de neurologia imaginária, né? Um manual de neurologia fantástica, para parafrasear o Jorge Luis Borges lá, né? O primeiro título que o Borges deu para o livro dos seres imaginários era Manual de Zoologia Fantástica, né? Então, o texto não parece, ele não é muito reconhecível como um texto psicanalítico, e ele mesmo tempo ele não parece muito reconhecível como um texto neurocientífico. Né? Então ele só pode ser um texto psicanalítico, só que por alguma razão ele está bem maquiado, né? Disfarçado de um texto neurocientífico. O problema dessas leituras, aí a proposta metodológica que eu trago, assim, se a gente lê o projeto com certo método, com certo rigor metodológico, esses mal-entendidos começam a se dissipar. Né? Assim, para começar, tem a questão do anacronismo, assim, né? Ou seja, a estranheza que vem do fato de bom, eu não reconheço o texto freudiano do projeto como um texto científico, neurocientífico, ele é muito diferente, né? Não tem dados experimentais, não tem equações matemáticas, né? Não tem essas coisas que a gente espera de um texto neurocientífico. Né? Agora, essa conclusão ela provém muito de um desconhecimento do que era a literatura neurocientífica do final do século XIX. Né? Ou seja, o que as pessoas estavam escrevendo naquela época, na mesma época que o Freud estava escrevendo o projeto. Né? E quando o Freud diz lá nas primeiras linhas do projeto, que são frequentes hoje em dia, tentativas semelhantes, né? É uma das primeiras frases do projeto, ali na introdução, ele está falando de trabalhos que ele conhecia e que estavam sendo produzidos ali mais ou menos naquela mesma época. Né? E outra coisa que é necessário levar em conta é que o texto do projeto ele não é um texto que Freud, não é um esboço de um texto que Freud pensava em publicar. É um negócio privado, é um manuscrito privado que Freud escreveu para mandar para o seu amigo Wilhelm Fliess, em Berlim, porque ele tinha acabado de voltar de Berlim, onde ele estava discutindo essas coisas com Fliess, como ele vinha fazendo há alguns anos, e como eles não podiam se encontrar toda hora, o Freud escrevia, né? O Freud escreveu vários manuscritos sobre questões relativas à etiologia das neuroses, a neurose de angústia, uma série de outros que Freud regularmente mandava para Fliess junto com as suas cartas. O projeto é simplesmente o maior, com certeza o maior, o mais longo, o mais complexo desses manuscritos, mas não é algo de muito diferente do que Freud vinha fazendo. Nada disso era para publicação, simplesmente era parte de um diálogo privado ali. Né? Muitas daquelas
interpretações. Bom, Freud tentou fazer uma teoria neurobiológica da mente, dos processos mentais, as neuroses, não conseguiu, abandonou o projeto e foi fazer psicanálise, foi escrever a interpretação dos sonhos, que acabaria saindo ali, sendo publicado 5 anos depois, né? Essa interpretação é muito discutível, né? A gente não tem nenhuma evidência que Freud abandonou o projeto. Pelo contrário, Freud manda o manuscrito para o Fliess ali em 8 de outubro de 1895 e na semana seguinte continua rediscutindo. É verdade, alternando momentos pessimistas, onde ela achava que aquele negócio não ia dar em nada, outros pais eufóricos, né? O Freud tem uma relação meio ciclotímica com aquelas ideias que ele estava articulando. Às vezes ele achava que tinha matado todas as charadas, às vezes ele achava que aquilo tudo não estava fazendo nenhum sentido mais. Mas ele nunca abandonou, e quando a gente acompanha a correspondência freudiana entre 1895 e 1900, a gente vê as teses do projeto, uma parte delas, né, sem solução de continuidade, iria assumindo aquela forma pelas quais elas iam ser novamente reapresentadas em 1900 na interpretação dos sonhos, sobretudo no capítulo 7º do projeto, né? Da interpretação dos sonhos, né? Então, o meu objetivo era, na verdade, tentar chegar a uma conclusão a respeito dessas interpretações discrepantes do projeto, né? Então, como é que eu me propus a fazer isso, né? Então, esse método, né, que eu falei que eu ia tentar apresentar hoje, esse método de leitura, né? Esse método consiste, então, basicamente, em fazer 2 coisas, né? A primeira delas é ler o texto linha por linha. Ou seja, é se proibir de fazer aquilo que a gente normalmente faz quando lê o projeto, que é pular as partes mais obscuras e ficar pescando no meio do texto aquelas coisas que nos parecem mais familiares, né? Então, a primeira regra do método, digamos assim, né, para parafrasear Descartes, a primeira regra para a direção do espírito, para ler o projeto, é ler linha por linha, é ler como você tem que ler um texto, é ler tudo, não ficar pulando uma parte porque é difícil de entender. Tem partes muito difíceis de entender, mas, enfim, né? Ler linha por linha. Fazer aquilo que a gente aprende a fazer nos cursos de filosofia, explicar texto, né? Ler texto, né? Linha por linha, esmiuçando o sentido, estabelecendo as articulações internas do texto, as articulações que não são, às vezes, imediatamente visíveis. É uma primeira leitura, fazer um trabalho de explicação de texto, né? Então, essa é o primeiro pilar do método. E fazer isso com essa exigência de não pular as partes difíceis, mas tentar ir passo a passo. Por que fazer isso? Né? Tem uma razão forte que diz respeito à natureza do texto. O projeto é um texto que tem uma natureza dedutiva muito cerrada, né? Nessa época, o Freud achava que fazer uma teoria a partir das evidências observacionais, clínicas ou outras, era reconstruir um discurso a partir dessas evidências de forma dedutiva, de forma logicamente articulada. O Freud tinha feito isso no seu trabalho sobre as afasias, em 1891. O Freud está fazendo isso no projeto, e, de certa maneira, ele vai fazer isso nos trabalhos metapsicológicos, ou nos momentos mais tipicamente metapsicológicos dos seus trabalhos posteriores, né? Então, se o texto tem essa arquitetura dedutiva, se as afirmações ali estão logicamente articuladas uma com a outra, você só vai compreender o texto se você restituir esses nexos, se você restituir, né, essa arquitetura dedutiva, reconstituir a forma do argumento freudiano, né? Então, e para fazer isso, você tem que, porque, na verdade, para você evidenciar essa estrutura dedutiva da argumentação freudiana, você não pode ficar pulando pedaços, você tem que ir passo a passo, porque senão partes do argumento vão faltar e as conclusões não vão aparecer, né? Para que você possa mostrar que as conclusões se seguem da articulação lógica das premissas, você tem que proceder passo a passo, né? Então, esse procedimento parecia indispensável. Agora, ele não era suficiente, né? E não era suficiente por quê? Porque o projeto é um manuscrito onde o Freud procura fazer uma teoria neurobiológica da mente, como ele vinha especulando com relação a isso até então, né? Mas é um manuscrito, ele não é uma publicada, não é uma obra editorada, não é uma obra passada limpo, né? Então, evidentemente, como qualquer um que já botou as mãos no projeto sabe, o projeto não tem bibliografia, não tem nota de rodapé, não tem nomes próprios, tirando um ou outro, né? Por quê? Porque o Freud
Fliess sabia do que o Freud estava falando. O Freud, uma correspondência privada. O Freud não precisava ficar explicando para ele o tempo todo de quem ele estava falando, porque o seu correspondente, o texto a quem, o leitor a quem o texto está endereçado, sabia muito bem. Então, o projeto não tem esse material que nos permite identificar as fontes de Freud. Né? Pelo menos não tem explicitadas no texto. Mas essas fontes estão lá, ou seja, o Freud não está tirando o texto inteiramente dentro da sua própria cabeça. O Freud está dialogando com todo um contexto científico. O contexto neurocientífico imediato, sim, esse é o mais diretamente envolvido, mas não apenas ele, mas as teorias biológicas, as teorias psicológicas, e mesmo um conjunto de concepções filosóficas, né, que são bastante, às vezes até bastante explícitas do projeto, sobretudo se a gente lê o projeto junto com a correspondência com o Fliess, onde algumas dessas referências, desses nexos, desses personagens estão sendo nomeados. E quando eles não são nomeados, você pode inferir a partir da leitura do texto. Né? E a compreensão desse contexto ela é absolutamente indispensável para compreender os argumentos freudianos. Né? O Freud não está simplesmente fazendo, embora a teoria do projeto seja com certeza especulativa, mas é uma especulação feita a partir do conhecimento científico da época, das evidências, das observações possíveis naquele momento, em várias áreas da pesquisa científica, na medicina, na neuropatologia, na neuroanatomia, na neurofisiologia, e assim por diante, né? E também num conjunto de ideias, de autores, de pensadores, que estão sendo referidos, que Freud tem em mente, onde muitas vezes ele menciona as suas ideias, às vezes de forma mais visível, às vezes de forma bem difícil de perceber, que requer um trabalho maior para identificar. Mas as evidências estão lá e dá para fazer isso, dá trabalho, mas dá para fazer isso. Dá para identificar de quem Freud está falando, só que para isso você tem que pesquisar um pouco o contexto, pesquisar um tanto quanto o contexto científico do século XIX, sobretudo, as áreas, as neurociências, a neuroanatomia, a neurofisiologia, a psicologia, a biologia evolucionária, o darwinismo na sua recepção germânica, na maneira como ele estava sendo lido nos países de língua germânica, ali naquelas décadas entre 1860 e 1890, ou seja, todo um contexto científico que ele está pressuposto pelo projeto, mas não está explicitado lá. Então, ele precisa ser reconstruído. É isso que você tem que fazer um trabalho meio de detetive, de coletar as evidências do texto, né, identificar os autores, as obras de quem Freud está falando. Dá trabalho, mas dá para fazer. Né? E o que acontece é que, de repente, as coisas que pareciam muito obscuras, elas começam a ficar muito mais palpáveis, muito mais claras. Tá? Se você reconstrói na sua minúcia a argumentação freudiana, a lógica da argumentação freudiana, e se você restitui as referências implícitas, a teorias, a conceitos, a descobertas, a autores, né? Aquelas formulações obscuras, de repente, começam a entregar um pouco os seus segredos. Né? Não é que dá para resolver todos os problemas, algumas coisas ficam indecidíveis, permanecem indecidíveis, mas a maior parte do tempo dá para fazer isso. Né? E, assim, só para terminar, eu vou tentar ilustrar assim, só algumas coisas que a gente descobre lendo o projeto dessa maneira. Né? A primeira delas, né, eu já mencionei en passant, o projeto não é uma obra excepcional no contexto científico que ele foi produzido. Né? Pelo contrário, o projeto é um texto bastante típico da sua época. Né? Quando Freud diz, são frequentes tentativas semelhantes hoje em dia, elas são frequentes mesmo, Freud sabia quais eram essas tentativas e ele está se apoiando nelas. Né? A evidência mais clara é o outro Entwurf, escrito um ano antes pelo Zygmunt Exner, que tinha sido colega de trabalho do Freud lá no Instituto de Fisiologia da Universidade de Viena, dirigido pelo Ernst Brücke. O Exner tinha publicado um ano antes o seu, né, um projeto para a explicação fisiológica dos fenômenos psíquicos, né? Isso está publicado com todos, né? A gente pode imaginar que se o Freud tivesse transformado o texto do projeto numa publicação, ele seria uma publicação parecida com a do Exner, embora as conclusões, os argumentos, a teoria seria diferente. Né? Existem outras, uma referência muito clara do Freud é a psiquiatria do Theodor Meiner. Né? Que o Meiner tinha publicado em 1883, ela era
Ela não era tanto um clássico da psiquiatria, porque o Miner fala muito pouco de psiquiatria no seu livro. Ela é uma teoria sobre o cérebro, sobre a relação entre o cérebro e os processos mentais. Ela era para ser a primeira metade, né? Tem um subtítulo, está lá, a primeira metade, só que o Miner nunca escreveu a segunda metade. Né? Então, ele só tem um pedacinho no finzinho do livro, onde ele fala muito rapidamente das doenças mentais, que ele achava que eram doenças do cérebro, doenças da parte da frente do cérebro, né? do cérebro anterior. Mas, ou seja, a psiquiatria do Miner é basicamente uma teoria sobre o cérebro, sobre a relação entre os cérebros e os fenômenos mentais. É uma referência clara do Freud, tem trechos do projeto que são praticamente paráfrases do texto do Miner. O vocabulário do Miner está no projeto freudiano. O mais famoso é a distinção entre os neurônios do núcleo e os neurônios do manto, chamar de pálion ou manto os neurônios corticais, chamar de núcleo os neurônios dos centros subcorticais. Isso é a maneira como o Miner usa esses termos, né? E é interessante porque o termo pálion, a forma latinizada, pallium, por exemplo, era bastante utilizada, mas os autores usavam em muitos sentidos diferentes, às vezes como sinônimo de córtex, às vezes simplesmente para se referir às camadas corticais de algumas estruturas cerebrais específicas. Né? O Freud usa o termo exatamente no sentido que o Miner usa. Tem várias formulações, eu poderia exemplificar, na qual dá para ver que, além do projeto do Exner, uma das tentativas semelhantes às quais Freud se refere é a psiquiatria do Miner, e existem outras coisas mais especulativas. Teve um historiador argentino que mencionou a conferência feita um ano antes pelo Paul Flechsig, quando assumiu a reitoria da Universidade de Leipzig, que chama Gehirn und Seele, né? Cérebro e mente, cérebro e alma, que é uma tentativa do Flechsig de fazer isso. Né? Algumas evidências que o Freud, com certeza, conhecia a conferência, não só porque o Flechsig é um cara muito famoso, estava assumindo a reitoria de uma das mais prestigiosas universidades do mundo germânico, e Freud tinha um contato, Freud tinha um conhecimento muito antes dele tornar o Paul Flechsig conhecido ao público psicanalítico como o psiquiatra do Daniel Paul Schreber. Né? E a gente poderia levantar outras tentativas da época, que elas são muito parecidas com as do Freud, né? Ou seja, é fazer uma grande construção especulativa em cima daquilo que havia de evidências empíricas produzidas pela pesquisa neurocientífica da época. Né? É claro que no século XIX, essas evidências empíricas elas eram muito mais reduzidas do que a gente tem hoje, então o trabalho especulativo era muito maior. Né? Então, por exemplo, essa é uma das conclusões que a gente chega quando a gente lê o projeto dessa maneira. Né? Na verdade, eu comecei a fazer isso sem o meu único propósito, na verdade, era meio didático. Eu achava que as coisas ficavam mais claras. O objetivo era tentar tornar mais claras algumas formulações do projeto quando a gente acompanha. E, na verdade, só que eu comecei a ver, quando eu comecei a fazer esse trabalho, que, na verdade, a dimensão desses vínculos do projeto, que o projeto está no centro ali, é um hub de uma rede conectada de teorias psicológicas, neurológicas, biológicas, fisiológicas, e assim por diante. Isso começou a aparecer e acabou tornando-se um dos objetivos do trabalho, reconstituir esse contexto científico intelectual. Né? A ideia de que, popularizada pelo James Stretch na sua introdução ao projeto, que o projeto é o último rompante do neurólogo Freud, que a partir daí tinha sido substituído pelo psicólogo Freud, então o projeto como um trabalho abandonado pelo seu autor e que não devia ser levado tão a sério justamente por causa disso. Bom, na verdade, a gente vê o Freud não abandona o projeto, não tem nenhuma evidência que Freud faz isso. Né? Claro, ele nunca publica o projeto como uma expansão, um aperfeiçoamento daquele texto que ele enviou para o Fliess em 8 de outubro de 1895, mas, de certa maneira, ele foi publicando aquilo ao longo do restante dessa obra. É por isso que, quando a gente cavoca bem, a gente acaba achando sempre, né, com poucas coisas na história do pensamento freudiano, que a gente não consegue encontrar um primeiro germe da ideia ali nas páginas do projeto. Então, se o Freud abandonou e não publicou o projeto, num certo sentido, sim, ele não publicou nada que pudesse ser
parecido com aquele texto, aquele manuscrito de 100 páginas, 2 caderninhos manuscritos que o Freud mandou para a Fliess em outubro de 1895. Mas, num outro sentido, de certa maneira, ele passou boa parte do restante da sua carreira publicando o projeto, né? A primeira grande publicação do projeto é a interpretação dos sonhos, né? Ele não publicou o projeto daquela forma porque o texto de uma ambição absolutamente desmedida, né? O Freud realmente quer tratar todas as questões de uma tacada só, né? A interpretação dos sonhos é muito mais modesta, na verdade. O capítulo 7º trata uma parte pequena das questões que o Freud desenvolve no projeto, né? Só que trata com muito mais detalhe, com muito mais profundidade, e outras questões que ficaram de fora do capítulo 7 vão ser retomadas em momentos posteriores. A questão da consciência, a questão da percepção, o fundamento pulsional da vida mental, tudo isso está no projeto, isso meio que desapareceu, né? Desapareceu, não tem mais o aparato, não tem um sistema de percepção, tem só um polo do aparelho, polo perceptivo, polo motor, mas não tem o aparelho da interpretação dos sonhos, é só o psi do projeto, sem o psidonúcleo, né? Que é a instância pulsional do aparelho neuronal lá. Isso vai reaparecer, vai reaparecer depois. O aparelho psíquico lá do capítulo 7º é um aparelho meio desencarnado e Freud vai encarná-lo de novo na sua obra subsequente. É uma espécie de recuo metodológico, não dá para tratar todas aquelas questões de uma vez só, né? Então, para terminar, eu acho que a conclusão é essa. São duas, assim. Sim, o projeto é digamos assim, a primeira grande tentativa de síntese por parte de Freud de um conjunto de pressupostos teóricos, né? Aquilo que no ano seguinte o Freud vai começar a chamar de metapsicologia, um termo que surge justamente na correspondência com Fliess, quando o Freud está retomando a discussão das coisas do projeto, né? O projeto não é um texto que pode ser compreendido só no contexto psicanalítico, no contexto da criação da psicanálise por Freud, não só, ele não é bem compreendido quando você o considera apenas retrospectivamente à luz da obra posterior de Freud, né, porque ele não é um documento que pertence só à história da psicanálise, é um documento histórico que pertence à história da fisiologia, das neurociências, da biologia, da psicologia do século XIX. Ele está absolutamente imerso nesse contexto, ele é indissociável desse contexto e ele não pode ser inteiramente compreendido, a não ser quando restituído nesse contexto, que é o mesmo contexto a partir do qual Freud criou a psicanálise, né? Não simplesmente repetindo as coisas que ele absorve do seu meio científico intelectual, mas criando a partir delas, e não a partir do nada, né? Como muitas vezes se apresenta a invenção da psicanálise por parte de Freud. Dessa maneira, compreender o projeto dessa maneira, desse modo, é também uma forma de inserir o próprio nascimento da psicanálise nesse contexto científico intelectual na qual Freud se formou, com o qual ele dialogou e da qual emergiram as suas intuições fundamentais, os seus insights teóricos e os pressupostos, os fundamentos da sua nova disciplina. Então, essa é mais ou menos a ideia geral da coisa, se você pudesse conversar um pouco a respeito, se alguém tiver alguma questão, né? Dá um pouco de trabalho fazer isso, dá um pouco de espaço, né? Por isso que, para comentar um trecho de texto pequeno consome um certo número de páginas para fazer isso, por isso digamos assim, esse trabalho ele se alongou um pouco mais do que eu imaginava. Mas, enfim, essa é a maneira pela qual dá para fazer as coisas com esse método, digamos assim, que eu estou me propondo a fazer, né? Mas era isso, gente. Não sei se tem alguma questão, né? A gente pode talvez conversar. Há uma primeira aproximação do projeto em língua portuguesa que foi feito pelo professor Osmir Gavi Júnior, não? O professor Osmir traduziu o texto e fez uma série de comentários que acabou sendo maior que o próprio texto que foi traduzido. Richard Simanki faz parte dessa tradição de exageros que está iniciada pelo professor Osmir. Agora, o texto de fundação, digamos, os textos de fundação da psicanálise freudiana
son examinados más pormenorizadamente. Entonces, la idea que ha presentado en su pesquisa, que presenta su pesquisa o professor Richard Simanki, é ir abordando, então, o texto do projeto no seu contexto, nas suas referências, nas temáticas e nas problemáticas que estavam no momento, e isso, de algum modo, está sendo levado adiante por etapas, pelo menos até onde a gente vem conversando, há uma primeira etapa que compreenderia, podría ser intitulada como a psicologia quantitativa, onde está trabalhada a questão da memória e do neurônio, uma segunda etapa onde aparece a questão do corpo, o prazer e a consciência, uma terceira etapa onde aparece a questão do eu, o pensamento e a realidade. Então, à medida que o professor Richard Simanki vai avançando na análise exaustiva dos primeiros textos, dos primeiros enunciados que vão a constituir o campo de investigação científica da psicanálise, ele vai avançando em certos temas que são os que vão a pautar a psicanálise. Depois virá a questão do segredo dos sonhos, o trauma, a neurose e a sedução, três temas importantíssimos para o desenvolvimento, inclusive, da psicanálise e a apresentação dessa nova psicologia, a princípio, que teria sido, que é a invenção de Freud. Então, é um trabalho de investigação de fôlego que, bom, agora precisa ser colocado na forma de poder levar isso para o público, digamos, para o leitor. E essa vai ser a nossa tentativa. Vamos ver como isso é possível ser levado adiante. Então, se alguém tem perguntas, comentários, alguma sugestão... Maria Eunice levantou a mão. Estou falando, não, vindo sozinho. Posso falar? Pode falar, Maria Eunice. Não, é só falar uma coisinha. É a segunda vez que eu escuto falar do projeto, e a primeira vez foi o senhor Jorge, acho que é Cesarino, né? E ele falava com tanta paixão que eu não sou psicanalista, eu fiquei querendo conhecer o projeto, de como ele falava. E ele dizia o seguinte, que era inadmissível alguém se dizer psicanalista e não conhecer o projeto de Freud. Então, eu fiquei super curiosa. E agora, com esse manual, né, de como ler o projeto, eu acho que eu vou ler realmente, não só o projeto, mas como a obra do Richard. Maria Eunice, aqui entre nós, entre você e eu devo confessar que sou desses leitores que Richard falou, que vai em alguns pontos e pula alguns outros dentro. Se não fosse porque eu sou amigo pessoal de Richard e de Fátima Caro Preso e do professor Osmir, eu não sei se eu teria tanta paixão para ler o projeto, porque o que disse Richard é um trabalho de fôlego complexo, que precisa de uma dedicação pontual. E quando você está na urgência de temáticas posteriores, não se demora nessa questão. O Jorge Cesarino é um grande amigo, ele mora em Curitiba, um psicanalista com uma experiência clínica muito grande e um investigador. Ele tem razão em dizer isso. Mas eu devo confessar que eu sou um péssimo aluno enquanto ao projeto. Eu vou aproveitar, estou aproveitando de ler os manuscritos de Richard para ver se eu consigo aprender direito esse texto. A ideia é que o trabalho pudesse funcionar como uma espécie de companion, né? Esses companion que é um manual assim que acompanha, sei lá, tem um companion para ler o Tractatus do Wittgenstein, né? O Tractatus também tem um livro fininho, o companion lá tem 3 vezes o tamanho do tratado, que tem que explicar cada sentença minuciosamente. Fazer isso com o texto do tipo do projeto requer, né? Por isso, como o Daniel falou dos volumes aí, o primeiro volume que a gente preparou aí comenta da introdução à seção 1 a 6 do projeto, né? Então, isso dá um livro para explicar essa parte, né? O segundo volume pega da seção 7 até a seção 13, né? O terceiro volume pega da seção 14 até a seção 18.
né? Porque as ideias estão muito condensadas. Você tem primeiro só destrinchar as ideias já faz com que elas aumentem de volume. Depois fazer todo o trabalho de explicação e depois fazer esse trabalho de restituição do contexto científico, intelectual, dos autores, das teorias, né? Aí o negócio fica meio volumoso, mas assim, é a condição para que o texto possa ser explicado. Na filosofia, a pessoa tem mania de fazer isso, né? Eu já li uma tese de 300 páginas sobre a sentença de Anaximandro, né? Então, tinha uma tese de 300 páginas sobre a única frase que é atribuída, com mais ou menos certeza, ao filósofo pré-socrático Anaximandro. Então, a guria escreveu uma tese de 300 páginas sobre a sentença de Anaximandro, que tem 3 linhas, né? Então, fazer não, às vezes fazer um trabalho desse tipo requer esse tipo de, né, tem que se estender um pouco. Es que existen libros producidos a partir de investigaciones que de algún modo responden a demandas de discusiones que nós temos na clínica contemporánea, que nós temos no debate actual, podríamos decir así, dadas as circunstancias que de algún modo nos condicionan en la práctica científica, en la investigación científica. Y existen otro tipo de trabajos, que son aquellos libros que no responden a una problemática de ese momento. El trabajo de Richard Simanki es un trabajo que son de esos libros que a gente tem na biblioteca, porque son para a investigación, no diría ad eternum, mas sí diría con una grande perspectiva de tempo, quero dizer, não? São aqueles trabalhos onde você tem que sentar calmamente e investigar, realmente. Ou seja, são os livros de apoio da investigação de base, dos fundamentos, de aquilo que abrem a possibilidade de investigação em um campo científico. Então, nessa linha também de estudos epistemológicos, tem coisas que vão a ser discussões, digamos, que têm a ver com debate actual, por exemplo, não? E tem outros que vão a ser, assim, questões histórico-epistemológicas, que são aqueles que vão a ser parte dessa biblioteca básica, digamos, não? Essa é um pouco a ideia desses trabalhos e a ideia da investigação de Richard. Então, só para completar, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, existem coisas, conceitos que para algumas pessoas parecem muito modernos, mas tudo já estava lá no projeto de Freud. Então, eu achei bem interessante. A gente pode, na verdade, você pode rastrear, não é que estava tudo, né? Mas você pode rastrear, você pode estabelecer uma cadeia de raciocínio que pode ser, muitas vezes, estendida até aquilo que Freud articulou no projeto. Uma outra coisa que eu fiz, na verdade, foi tentar fazer certas referências, aproximações com o contexto neurocientífico contemporâneo. Não para mostrar, não só mostrar que o texto é atual, ele é atual em algumas coisas, mas não por isso, mas para fins didáticos, porque aquelas coisas que Freud articula nos termos da ciência do século XIX ficam mais claras se a gente aproxima dos conceitos mais contemporâneos. Então, eu fiz isso só para fins didáticos, né? Sei lá, muitos leitores do projeto falaram, o Freud tira umas coisas do chapéu que contradizem seus próprios princípios. Por exemplo, lá pelas tantas, quando Freud vai dar conta, porque quando tem uma vivência de dor, quando você relembra uma vivência de dor, você sente angústia, você tem uma erupção afetiva, né? Angústia para Freud, desprazer é um aumento de quantidade, né? De onde vem essa quantidade? O Freud diz, vem dos neurônios secretores, tem uns neurônios lá que parece fazer exatamente o contrário que o Freud diz que os neurônios fazem. O Freud começou o texto dizendo que os neurônios eles servem para descarregar a quantidade, que tudo que o neurônio procura fazer é se livrar da quantidade e ficar vazio de novo. De repente, lá no meio, ele inventa um neurônio que faz o contrário, que em vez de descarregar a quantidade, produz quantidade. Parecia uma contradição, parecia aquilo que a gente chama de hipótese ad hoc, né? Uma hipótese para isso, uma hipótese que você formula, inventa, tira do nada só para resolver um problema
pontual ali que você não consegue resolver de outra maneira. Mas se a gente entender, bom, o que o Freud chama de neurônios secretores são neurônios que estão no corpo e que eles desencadeiam certos processos somáticos, desencadeiam certas contrações da musculatura visceral, desencadeiam secreções glandulares, e isso provoca a excitação que vai ocupar os neurônios lá cerebrais e pode então aí explicar a experiência do afeto, a experiência da angústia. Ou seja, basicamente o que o Freud chama de neurônios secretores é que a neurociência depois aprendeu a chamar de sistema nervoso autônomo, né? Ou seja, todo aquele parte do sistema nervoso que regula as funções viscerais do organismo, e é basicamente isso. Freud, esse termo, esse vocabulário não existia. O Freud inventa um da cabeça dele, chama de neurônios-chave, né? Ou de neurônios secretores, né? Então, se a gente aproxima, bom, isso mais ou menos as funções que depois foram atribuídas ao sistema nervoso autônomo, aí a coisa não parece mais arbitrária, não parece uma hipótese ad hoc, não parece mais tão misteriosa, né? Parece simplesmente a maneira como Freud encontrou para se referir, coisa que o conhecimento científico, neurocientífico posterior construiu de outra maneira, a partir de um outro conjunto de evidências empíricas, de outros métodos de pesquisa, de métodos experimentais de pesquisa. O Freud não faz pesquisa experimental, ele fez um pouco, mas não fazia mais na época do projeto. Né? Então, ele faz isso baseado na pesquisa experimental que ele conhecia, que ele mesmo tinha feito, e também infere coisa a partir dos fenômenos psicopatológicos com os quais ele já estava lidando, uma coisa que também outros autores da época faziam. O Freud não é o mesmo. Os historiadores eles apontam, no século XIX, neuropatologia não era só o estudo das doenças nervosas, era uma maneira de fazer teoria sobre as funções nervosas e a sua relação com os fenômenos mentais a partir das evidências produzidas pelas doenças do cérebro e do sistema nervoso. Por quê? Porque não tinha pouca coisa que você podia fazer para investigar o sistema nervoso em ação. Você podia fazer pesquisa neuroanatômica, fazer autópsias, mas não tinha muito como você ver o sistema nervoso funcionando. Então, você tinha que fazer inferências indiretas. Uma das coisas eram os fenômenos neuropatológicos, como os estudos da linguagem, que Freud resenhou lá em 1891 e discutiu uma das principais fontes da segunda metade do século XIX. Não, de boa, mas nós estamos em 2022, tá ligado? Espera, acabou mutando, Richard. Não sei, então, essas evidências, a neuropatologia, então, as evidências neuropatológicas, o Freud usa, né? Não é o único a usar, era uma fonte de evidências a partir das quais você fazia uma construção teórica que tinha que ser grandemente especulativa. A neurociência contemporânea é muito mais especulativa do que muitos neurocientistas gostariam de admitir. Embora a massa de evidências empíricas seja muito maior, então você pode fazer construções especulativas a partir de uma base empírica muito mais vasta, né? Mas muitas das teorias neurocientíficas contêm muito mais de inferências indiretas e construtos especulativos do que aquele ideal de uma ciência puramente empírica, baseada em evidências, muitas vezes gostaria de admitir. No século XIX, claro, a relação era muito diferente. Você tinha uma base empírica muito menor, uma exigência de um trabalho especulativo, de uma imaginação teórica muito maior. O Freud não é, de maneira nenhuma, um autor atípico nesse sentido. Están Sônia e Arthur que querem fazer perguntas. Podríamos ver os dois poderiam fazer as perguntas. Primeiro Sônia, depois Arthur, e aí o Richard pode responder. Sônia, por favor. Olá, boa noite, Richard e Daniel. É o seguinte, eu conheço o trabalho do Osmir, em 96 eu fiz o curso, então conheço bem o trabalho dele, foi uma espécie de epifania aí na minha trajetória, que foi uma descoberta. Então, eu queria que o Richard comparasse um pouquinho a abordagem dele com o que está feito lá, o que ela acrescenta, o que ela, enfim, eventualmente recusaria. Enfim, qual é a relação entre essas duas perspectivas, né? Sim. Assim, o trabalho do Osmir... Peraí, vamos ver o Arthur. Arthur, você poderia fazer pergunta?
Sim, sim. Arthur? Oi, boa noite, Richard, Daniel, todos. Então, a minha pergunta é o seguinte: eu vejo no meio, em alguns meios psicanalíticos, né, e depois aí depende também do autor que você vai, né, e tal, uma certa abertura ou uma certa fechamento, assim, eu vejo muito um fechamento para neurociência e para esses textos, né, e essas questões, inclusive presente no projeto, né, a questão neurológica, a questão do neurônio X, Y, né, que faz isso e aquilo. E algo que até me despertou uma curiosidade, né, quando eu vi o seminário. A minha dúvida é assim, se no trabalho, né, no estudo de vocês chegaram a encontrar, né, como se fossem caminhos, né, como se fossem talvez treinamentos racionais assim entre essa relação da, né, a pulsão como essa função somática e psíquica, né, essa função mesmo da parte da neurociência dentro da psicanálise, né? Porque é uma questão assim, o sistema nervoso ele funciona lá, independente se a gente vai observar ou não, né? E apesar de sair daqui, o Freud meio que superou indo para a questão da linguagem, né? E aí a minha pergunta é nesse sentido, se você encontra, por exemplo, o processo da identificação, né? Identificação, luto e a melancolia, né? Se você consegue, se você foi atrás, né? Se você conseguiu encontrar alguma coisa nesse sentido de como se fosse perceber nessas conexões, esses processos fisiológicos por trás desses processos psíquicos, né? Então, o processo, por exemplo, existe um autor, né, que é o agora que eu não vou lembrar, é um italiano, enfim, que ele encontra, né, uma função no cérebro, né, num lugar ali que, quando falha, existe uma certa dificuldade de manter relações sociais, né, e meios sociais, e ele vai elaborar como é que essa função do cérebro, quem perde, né, acaba perdendo características relativas, por exemplo, ao supereu, né, como se fosse esse controle social, essa questão dos ideais culturais, né, presente nas identificações. Então, tipo assim, se você chegou a esse tipo de pontos, assim, né, exatamente essa conexão, né, onde da psicanálise de hoje tem nessa psicanálise do projeto, né, e é a mesma psicanálise, é uma outra psicanálise, aquilo não é uma psicanálise, é um pré-psicanalítico, talvez. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Então, tá, vou responder a da Sônia primeiro, depois essa, né? Bom, com certeza, o trabalho do Osmir, para começar, eu fui aluno do Osmir, eu aprendi a ler o projeto com ele, né? E um pouco a culpa de eu ter torturado os meus alunos por anos com aulas sobre o projeto é do Osmir, né? Os coitados meus alunos são há 20 anos tendo que assistir aula sobre o projeto por causa dele. Então, assim, o trabalho mais parecido com esse que eu estou fazendo é o do Osmir, uma tentativa mais sistemática de explicação do texto do projeto. Assim, né? Tem outras, mas elas não são. A do Osmir é mais parecida com o trabalho que eu estou tentando fazer. Tem algumas diferenças, assim, né? Em primeiro lugar, assim, a leitura do Osmir, ela é muito mais interna, né? Ele não faz, ou faz muito pouco esse trabalho de contextualização, né? Então isso é uma diferença fundamental. Ele faz algumas menções, né? Mas ele não fez essa pesquisa histórica de reconstruir esse contexto, né? Então isso é um acréscimo. E outra diferença é que a leitura que o Osmir faz do projeto, ela está a serviço de uma tese específica, né? Ele quer demonstrar, ele tem uma tese que ele quer demonstrar, né? E essa tese está no título do livro dele, As Origens Utilitaristas da Psicanálise, né? Ele quer mostrar que a psicanálise freudiana não sai só do contexto científico, intelectual germânico, com a qual ela é mais frequentemente associada, mas ela tem as suas raízes no empirismo britânico e, sobretudo, né, no utilitarismo britânico, na filosofia moral, na filosofia social-política do empirismo britânico, que se define pelo utilitarismo, né, sobretudo a ideia do prazer, a ideia de que as pessoas agem para buscar o prazer, evitar a dor, e que uma ação é tanto mais moralmente justificável quanto mais prazer ou mais felicidade
para o maior número de pessoas ela proporcionar. Então, a leitura dos Osmir está, sobretudo, vincular a invenção da psicanálise freudiana com um autor específico, que é o John Stuart Mill, né? Que o Osmir julgava com razão que era negligenciado entre as fontes freudianas, né? E ele faz isso muito bem, né? Mas, digamos assim, eu diria que, nesse caso, a agenda do Osmir é mais específica, ele quer demonstrar essa tese, né? A minha agenda, digamos assim, é mais ampla, não estou querendo encontrar uma fonte, né? Eu estou querendo mapear as diversas fontes. Eu trabalhei bastante a questão do Stuart Mill, me apoiei muito no Osmir para fazer isso, né? Nesse trabalho. Eu acho que ele está coberto de razão. Depois até apareceram algumas coisas, mas quando o Osmir, nos anos 90, quando o Osmir trabalhou isso, a relação do Freud com o empirismo britânico era fortemente negligenciada, era quase que universalmente desconhecida, né? Mas, digamos assim, a sua leitura está muito a serviço dessa tese, de demonstrar essa tese, né? Isso faz com que ele tenha uma certa perspectiva, ele olha o projeto desse lugar específico com esse objetivo em mente. O que eu estou tentando fazer uma coisa é uma leitura mais abrangente do que essa nesse sentido, né? Eu levo em conta isso, né? Utilizo muitos resultados. O Osmir é o autor que eu mais cito no trabalho, com certeza, né? E então eu uso muito o trabalho dele, mesmo porque eu fui aluno dele, aprendi a ler o projeto com ele, né? Infectei com esse vírus, né? Que cria essa compulsão de ficar lendo e relendo o projeto com ele. Mas assim, então teria essas duas diferenças, né? Uma que esse trabalho mais histórico, os Osmir faz um trabalho mais filosófico, análise interna, que a gente chama de internalista, né? Eu faço esse trabalho, mas procuro complementar isso com esse trabalho mais contextual, e mesmo essa leitura, o Osmir tem uma perspectiva mais focal, né? Mais específica, ele tem uma tese que ele quer demonstrar, né? Eu também tenho uma tese, tem mais de uma, mas elas são mais amplas, né? Embora eu reconheça, claro, a importância do Stuart Mill, trabalho e até desenvolvo, me apoio no Osmir para desenvolver algumas ideias, algumas indicações que ele propõe lá no seu livro, né? Com relação ao nexo entre psicanálise e neurociência, tem muitos trabalhos hoje em dia que procuram aproximar a psicanálise de pesquisas neurocientíficas, né? Eu acho que entender bem o projeto ajuda a fazer isso, né? Porque ajuda a gente a compreender melhor qual que é a leitura, qual que é a visão que Freud tem sobre o sistema nervoso, sobre o cérebro, sobre a relação entre os processos neurais e os processos mentais, sobre tudo isso. Então, ajuda a conhecer o projeto. Na verdade, uma das leituras do projeto nos anos 1970 de um neurocientista, Carl Pribram, né, que se juntou com um psicanalista, o Merton Gill, para fazer uma análise do projeto, aproximando o projeto o que era a neurociência de ponta dos anos 1970, que já é uma neurociência bem diferente da neurociência que a gente tem hoje, é uma neurociência pré-neuroimagem, pré-tecnologia de neuroimaginamento funcional, então, né? Mas assim tem muitas tentativas hoje em dia de fazer isso, de encontrar convergências. A neuropsicanálise, que é uma disciplina que surgiu desse esforço de aproximar e integrar a psicanálise e a neurociência contemporânea, procura, na verdade, é um nome que se dá ao autores se dão que estão tentando fazer isso, né? Um dos criadores da DEC é o neurocientista sul-africano lá, o Mark Solms. Ele começou estudando sonhos, né? E ele começou fazendo uma crítica, porque meados do século XX, a neurociência, a maior parte dos neurocientistas achava que tinha desacreditado inteiramente a visão psicanalítica dos sonhos. Por quê? Porque os estudos lá do sono REM, estudos de laboratório, tal, você fica fazendo eletro em sujeitos adormecidos lá no laboratório, vê quando eles começam a sonhar, etc. e tal, mostrava que a atividade do tronco cerebral, praticamente, e, portanto, o sonho não era um fenômeno intencional, o sonho não tem sentido, porque não tem estruturas corticais envolvidas, não tem memória, não tem nada disso, né? Você tem só o sonho, um epifenômeno da atividade residual do tronco cerebral durante o sono REM. Então, só a visão psicanalítica do sonho não tem sentido nenhum, né? O Freud simplesmente estava criando uma ficção,
E essa era a ortodoxia na pesquisa sobre os sonhos dos anos 1950 até os anos 1970, 1980, né? Uma coisa que aproximou o Mark Solomon da psicanálise foi fazer uma crítica dessa teoria dos sonhos, mostrar que nem todos os sonhos são assim, mostrar que os sonhos do sono REM profundo não são os sonhos que a gente lembra quando acorda, não são os sonhos que os sujeitos relatam, que tem sonhos que não acontecem nos períodos de sono REM, que são sonhos diferentes, que envolvem outras estruturas cerebrais, né? Faz uma crítica justamente metodológica desses estudos clássicos sobre os sonhos, né? Que você coloca o sujeito no laboratório e quando ele está no período de sono REM mais profundo, e você acorda o sujeito, pergunta se você está sonhando, o sujeito fala, eu estava sonhando, né? E aí vai olhar lá no eletro dele, tem atividade, sobretudo no tronco cerebral, os outros flashes de atividade aqui e ali, mas pouco mais do que isso, né? Bom, mas não são esses os sonhos, né? Esses sonhos que acontecem nessas condições são realmente fenômenos da atividade do tronco cerebral durante o sono REM, mas tem outros sonhos que ocorrem fora do sono REM, que envolvem ativação de outras estruturas cerebrais, etc. e tal, inclusive sistema de recompensa, hipocampo, córtex, né? Ou seja, ações relacionadas com produção de sensações de prazer, ou seja, realização de desejo, memória de curta duração, transcrição de memória de curta duração e memória de longa duração, né? Você tem uma neurogênese lá, no hipocampo que produz, que processa as memórias, depois esses neurônios morrem, então as memórias que não são transcritas corticalmente, né? Elas aparecem porque os neurônios que surgiram para registrar essas memórias, eles só duram alguns dias, e essa transcrição acontece, e uma boa parte dela acontece durante o sono REM, portanto está também de alguma maneira relacionado com a produção do sonho. Mas assim, uma série de evidências que permite você mostrar, bom, mesmo de um ponto de vista neurocientífico revisado, dá para sustentar que, bom, Freud não estava tão errado assim, embora talvez nem todo sonho seja uma realização de desejo, talvez nem todo sonho seja um fenômeno intencional que tenha um sentido, né? Mas talvez você possa sustentar em termos da ciência contemporânea que alguns sonhos podem ter as características que Freud atribuiu aos sonhos a partir de um outro método, a partir de um método de análise, de interpretação, de aplicação do método psicanalítico e assim por diante. Assim como isso tem uma literatura bastante grande fazendo esse tipo de aproximação, por exemplo, quando o pessoal descobriu o modo chamado modo Default do funcionamento cerebral, no começo dos anos 2000, que é você descobrir que tem todo partes grandes do cérebro que são extremamente ativas quando você não está fazendo nada, você está parada, deitado, em repouso, procurando não pensar em nada, né? Você coloca o sujeito no tomógrafo lá, fala, tenta não pensar em nada, tenta ficar o mais imóvel, o mais relaxado possível, e aí você vai olhar, tem um monte de coisas no cérebro super acesas, fazendo extremamente ativas, e quando você atribui uma tarefa cognitiva do sujeito, né? Mostra umas lâminas para ele, fala para ele, não é? Aquelas áreas, em vez de ficar mais, elas vão ficando menos ativas e outras áreas vão se ativando, né? E, então, a rede de default da atividade cerebral e o modo de default de funcionamento relaciona, então, a relação toda aquela atividade do cérebro na relação consigo mesmo, e não na relação com o mundo externo, com as tarefas cognitivas impostas pelo mundo externo, né? E é uma relação, bom, a energia que é despendida nesse modo default, ela é tirada daí para ser empregada nas tarefas cognitivas. Então, a gente aproxima isso da maneira como Freud pensou o eu como sendo uma estrutura que, enfim, onde a libido, a quantidade de energia está concentrada e ela vai sendo despendida nas relações com os objetos, não só em geral, mas também com fenômenos psicopatológicos relacionados aos processos narcísicos, como aos estados depressivos, que Freud chamou de melancolia, né? E assim tem outros, podia dar outros exemplos, tem uma série de pesquisas que vão nessa direção, poderia elencar. Então, na verdade, a ideia do pessoal que procura fazer isso é, olha, você tem uma teoria especulativa da maneira como o cérebro se relaciona com os produtos mentais. Está lá em Freud. Hoje em dia, a gente pode pesquisar isso experimentalmente, aquilo que só podia ser construído a partir do trabalho teórico lá, como Freud produziu as suas obras. Mas a gente não precisa começar do zero. A gente tem algumas intuições, alguns insights
que podem ser aproveitados e testados experimentalmente, e como Freud mesmo disse, confirmados ou rejeitados. Né? No esboço de psicanálise, Freud diz, olha, daqui a pouco a ciência, a gente vai saber, vai poder investigar diretamente o que acontece no cérebro e ver o que corresponde isso que a psicanálise constrói como modelo teórico, totalmente inconsciente, e esse trabalho, essas descobertas vão rejeitar ou vão confirmar algumas hipóteses da psicanálise, ou vão rejeitá-las, como é ordinário na história da ciência. O desenvolvimento da ciência, né, manda algumas teorias para a gaveta e traz novas evidências para aquelas que, enfim, aquelas que confirmam. A expectativa freudiana é essa, o pessoal que trabalha nessa direção está procurando, na verdade, dar continuidade a esse trabalho de integração. Então, tem bastante trabalho. Eu até aproveito algumas coisas para tentar tornar mais claras algumas passagens do projeto. Né? Ótimo. Daniel, felizmente o nosso horário chegou. Eu queria só fazer dois comentários, se me permite, assim, antes de você encerrar. O primeiro é que foi extremamente interessante ouvir você novamente, Richard. Eu acho que a gente precisa criar uma estrutura aí no segundo semestre, quando o livro estiver pronto, que tenha um tempo maior do que 1 hora. Acho que 1 hora é muito pouco para poder... Para Richard é muito pouco. Para poder desfrutar disso que o Richard está trazendo e falando. É um trabalho de 20 anos que não dá para ficar sendo reduzido a 30 minutos. Né? Então, acho que podemos pensar, se você estiver disponível e disposto, Richard. Acho que com o lançamento do livro vamos fazer algo mais extenso aí para poder te ouvir. E a segunda coisa, assim, eu estou bastante contente com o que você está propondo, até porque esse texto do projeto, ele é uma espécie de mito dentro da psicanálise, né? Como você mesmo disse, ele se tornou um mito por aqueles que não leram. Né? Então, constrói-se toda uma mitologia sobre o que o projeto tem, o que ele faz, o que ele é, e a invenção, o quanto o Freud foi genial. E acho que esse teu trabalho de contextualizar, colocá-lo dentro de seu tempo, é fundamental. É fundamental para a própria psicanálise, né? Não só para a história da psicanálise. Daniel está falando que não é atual, mas a discussão do projeto é atual, as pessoas discutem ainda hoje o projeto. Então, tem uma atualidade no seu trabalho, ele é extremamente atual, porque eu acho que ele vai limpar, assim, uma linguagem futebolística, vai limpar a área, ele vai jogar um pouco para fora esse monte de coisas malucas que são ditas em torno do projeto. O próprio Lacan diz coisas bem malucas sobre o projeto, né, que eu acho que a gente precisa colocar aí em evidência. E já convido... O Lacan é um dos que eu dou como exemplo. Ele fala o Seminário 7 lá, ele faz uma leitura bem criativa do projeto, e ele fala, tem muito mais ali do que essa pobre contribuiçãozinha a uma neurologia fantasiosa, né? Não, vários outros comentários que ele faz. Ele torna o projeto uma espécie, para os lacanianos, virou uma espécie de abracadabra da psicanálise em geral, né? Mas, enfim, eu já antecipo a você, assim, que eu gostaria muito que a gente fizesse um esforço, além assim, quando sair o volume 1 aí no Brasil, que a gente já trabalhe na tradução desse volume para o francês, para publicar aqui também, porque eu acho que isso é uma questão importante na literatura não só brasileira. Eu acho que a psicanálise francesa precisa ter contato com o seu trabalho, com sua construção, para colocar o debate num lugar mais sério dentro da psicanálise. Né? Acho que o debate em torno do projeto ele é muito equivocado. Né? Mas, enfim, eu agradeço bastante a sua presença e participação. O Daniel pode encerrar aí. Então, eu que agradeço pela disposição de investir nessa comunicação. Quando eu falei que não era atual, quis dizer que não é daqueles temas que nos tomam... Eu sei, estou te provocando. Mas tem discussões que perduram no tempo, e o aporte que o Richard está fazendo é essas discussões que perduram no tempo, não? Que vão demorar em sair do campo de investigação. O projeto é um texto de 1895
que ainda está fazendo barulho quando a gente volta a discutir os fundamentos da psicanálise. Então, nesse sentido, falei da não atualidade, digamos, né? Mas, enfim, eu queria agradecer a Sérgio e a Érica, dizer para todos que o Sérgio já está preparando o volume 1 e 3 das reflexões de antropologia, que vão sair, que é outra linha dos estudos históricos, da biblioteca de textos em torno da psicanálise, a psicologia, e que bom, que o mês que vem vamos ter a participação de Francis Fontana e de Eladio Craia, os dois doutores em filosofia, trabalhando a questão do antiédipo, da esquizofrenia, da relação de debate, de crítica e de discussão entre a filosofia de Deleuze e Guattari e a psicanálise. E em junho vamos ter o Lauro Baldini, Fábio Ramos Barbosa Filho, Tales de Medeiros Ribeiro, que são 3 doutores em linguística que trabalham na área de análise do discurso, focado mais para a área de análise do discurso francesa, e que vão trabalhar a questão da relação entre a psicanálise lacaniana e a análise do discurso francesa. Então, como vem, o leque de investigações vai desde a relação da psicanálise com a neurologia e as neurociências, passa pela filosofia de Deleuze e Guattari, continua com a análise do discurso e avança em outras investigações que também tentaremos apresentar para vocês. Então, esse é o trabalho que a gente está tentando fazer para levar ao público, para levar para vocês, e esperar que, de alguma forma, isso contribua à formação de vocês como profissionais, contribua aos estudos, tanto históricos e epistemológicos, quanto clínicos de sua área. Então, é isso. Acho que é suficiente. Obrigada a todas as pessoas, obrigada, Richard, obrigada, Daniel, e bom final de semana com feriado para todo mundo. Nos vemos na próxima quinta-feira. André Lauermann escreveu ali. Este seminário, coordenado pelo Daniel, ocorre toda segunda quinta-feira de cada mês, mas toda quinta-feira à noite, o Instituto Langajo propõe um seminário aberto. Primeira quinta do mês é a questão do gênero, coordenado por Letícia Lans, que este ano está trabalhando na questão do corpo e suas diferentes representações. Segunda quinta-feira, psicanálise e filosofia. Terceira quinta-feira, a questão do enfrentamento antirracista. E última quinta-feira de cada mês, em parceria com a Associação de Apoio do Bebê, são questões em torno do bebê. Então, obrigada, boa noite e até breve. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite.